Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do Salto Consciencial. Um vídeo onde eu, Rodrigo, estarei pegando uma mensagem aqui desse potinho para que a gente possa refletir em cima dela, né? Trazer aqui um novo ensinamento, uma reflexão, para que você possa aí utilizar no seu dia a dia com sabedoria, Estou aqui com o livro Zen no Meio do Furacão, aquele que eu sempre faço o convite para que você venha conhecer. Tem aí a versão em e-book ou a versão impressa, né? Eu curto muito a versão impressa. Acho que a gente agrega bastante quando você tem o papel em mãos, né? Lógico que eu também gosto do digital, tenho muitos livros no digital, porém o impresso a gente consegue carregar no carro, o farol fechou, às vezes você pega, faz uma breve leitura, fecha ali, né? Então eu particularmente curto, tá? Aqui embaixo você vai ver o link do livro, então pode conhecer ali os 33 temas. Vou ler um trechinho curtinho. Aqui o tema é A Verdade Liberta. Então temos muito a agregar ao planeta neste momento, mas primeiro devemos agregar a nós mesmos. Isso é sabedoria e não egoísmo. Afinal, não podemos dar aquilo que não temos. Para oferecer a paz, você deve estar em paz. Bacana, né? Tem um trechinho da música do Charlie Brown Jr., que o Chorão diz: o homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. E isso é uma verdade absoluta, né? Quando você está em paz, quando você está feliz, quando você está seguindo o fluxo, você não quer guerra com ninguém, você está tranquilo porque você interiorizou essa paz, né? E nós nunca podemos oferecer ao outro aquilo que nós não temos. Se eu não tenho amor, como eu vou oferecer o amor? Né? Como que eu... muitas vezes a gente cobra muito do outro aquilo que ele não tem para dar. Eu quero que o outro seja assim, né? Eu quero que ele faça isso, eu quero que ele seja dessa forma. Só que você está traçando um roteiro para a pessoa em cima daquilo que ela nem sequer tem a oferecer. Nós vemos muitas pessoas querendo ajudar, mas ela esquece dela mesma. E olhar um pouquinho para si mesmo, cuidar um pouquinho de si mesmo antes de tentar oferecer algo, não é ser egoísta de forma alguma, porque você, nós todos, né, temos a energia alfa e a energia ômega. A energia ômega é aquela que recebe. Muitas vezes nós estamos trabalhando a nossa energia ômega, nós estamos recebendo muito mais do que dando. Tá? E quando você entra na energia alfa, você começa a dar muito mais, porque você já recebeu muito. Então é seu papel entregar, é seu papel dar, você está ativo nessa energia, entende? É importantíssimo que haja uma compreensão disso, né? Nós vemos muitos trabalhos, por exemplo, trabalhos espirituais, né, no caso, onde a pessoa ela está ali fazendo um atendimento, mas ela deveria estar passando como assistida, como alguém que precisa de ajuda, sabe? Se você não está tendo uma boa energia, o que você vai doar? Você não tem o que doar, né? Essa é uma verdade, é difícil de compreender isso, porque a pessoa ela tem que olhar um pouquinho para ela mesma, ela tem que saber, caramba, eu estou bem ou eu não estou bem? Eu devo pisar no freio ou devo acelerar? Né? Então, olhar para si mesmo não é egoísmo de forma alguma, tá? É como nós dissemos aqui em vídeos anteriores. Você é o principal personagem do livro da sua vida. Não é o outro, não são os outros, não é o planeta. O principal personagem do livro da sua vida é você. Então, concentre a sua energia em ti mesmo, tá? Você tem que estar bem.
O homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Vamos lá, gente. Para o vídeo também não ficar muito longo, que não é a ideia, né? A ideia é que aqui a gente tem uma mensagem curta, embora às vezes a gente desembesta a falar aqui, né? Vou pegar a nossa mensagem diária. Tem assim, eu faço algumas aulas, né? Nas aulas a gente fica ali mais de 1 hora, inclusive do livro Zen no Meio do Furacão. Eu estou gravando os cursos, né? E você pega aqui, às vezes tem 2 páginas de leitura, viram para quase 2 horas de aula. Então vira um intensivão mesmo, né? Tá? Peguei aqui minha mensagem, fechando aqui o nosso potinho. Menos uma mensagem, hein? Vamos chegar a 365 mensagens aqui. Então, mensagem de hoje. Concentre-se no que está buscando e não no que está deixando para trás. Concentre-se no que está buscando e não no que está deixando para trás. Bom, temos aqui novamente, né, a questão que eu sempre falo, momento presente, né? É apenas no momento presente que nós conseguimos construir e manifestar algo. Só existe esse momento para que isso aconteça. O que passou, passou. Passou. Você deve pegar aquilo que passou e trazer, né, um ensinamento para o presente, para o aqui e o agora. Mas o que passou, já foi. Você não tem um botãozinho, né? Você não vai pegar um controle remoto, apertar um botão e vai voltar lá no passado para modificar alguma coisa. Talvez que você possa ter machucado alguém, alguma coisa que feriu o seu corpo de dor, que você ficou super alterado, alterada, né? E manifestou aquela sua personalidade agressiva, dolorosa, repleta de melindres, né? Se aconteceu alguma coisa lá atrás, que você traz aí um grande arrependimento, uma grande culpa, né? Porque a culpa, ela nos martiriza. A culpa é algo que muitos de nós, né, vão regando ela todo dia. Você tem uma ferida e você nunca deixa aquela ferida cicatrizar, porque você gosta de enfiar o dedo nela, né? Você gosta de cutucar a ferida, arrancar a casquinha que fez ali, né? Você quer escancarar a ferida. Mas como é que fica? Quando você cutuca a ferida, você está olhando pro aqui, pro agora, para frente, ou está olhando para trás? Você está olhando para trás. Para trás, você está um prisioneiro de si mesmo, está se auto-sabotando. Ao invés de se iluminar, de se projetar para o futuro, de gostar de si mesmo, você está se auto-sabotando. Não queira mais se auto-sabotar, porque isso daí não vai te levar a lugar nenhum. A lugar nenhum. Tá? Se hoje você tem 20, 30 anos, 40 anos, 50, não sei, lá na frente você vai ter o dobro e vai estar lá ainda aqui, ó, se cutucando. Vale a pena mesmo? Você gosta tanto de sofrer? Gosta tanto de sofrer? Então, eu já fiz muitos atendimentos onde a pessoa ela passava e ela reclamava da vida. Ela saiu do emprego, né? Perdeu o emprego, tinha um cargo bacana, deu a vida pela empresa, só que em um momento chegou lá, não foi nenhuma pessoa que falou, tinha uma cartinha na mesa demitindo ela. Aquilo magoou tanto ela, porque foram anos de dedicação, né? Anos que ela ficou ali cumprindo horas excessivas, né? Dava mais valor ao trabalho do que à família, e aí foi um chute na bunda de repente, né? Só que aí o que acontece? A pessoa, ela saiu daquele trabalho, né? Ela guardou muita mágoa, muito ressentimento, e a vida passa, né? Passaram-se 2 anos e ela ainda estava falando daquele trabalho. Ou seja, ela estava com foco lá no passado e não no presente. Quando a gente faz isso, gente, a gente deixa um pedacinho nosso lá, entende? Não sei se você consegue entender isso. Nós somos, isso aí comprovado pela física, nós somos pura energia, somos um campo vasto de energia, né? E nós temos
diversas personalidades e subpersonalidades, né? Isso daí é muito bem tratado, tá? Só que nós, né, sempre que a gente cria uma emoção, né, tem um campo emocional nosso que nós não soubermos compreender, nós não o encaminhamos para a luz da sabedoria, o que acontece? A gente cria uma subpersonalidade. Essa subpersonalidade nossa, ela tem um campo energético, ela é pura energia também, ela faz parte de nós, tá? Então, você vê, esse rapaz, ele tinha a personalidade, a subpersonalidade dele ainda trabalhando naquela empresa. Mentalmente, ele estava alienado àquela energia do passado. Ele não conseguiu dar um passo para frente, entende? Tudo que aparecia no campo dele, todo tipo de trabalho que aparecia, ele era automaticamente sabotado. Tá? Ele reclamava de tudo, sabe aquela questão de procurar pelo em ovo? E o cara nunca mais se viu feliz. Nunca mais se viu feliz, porque ele pegou o livro da vida dele, né? E ele parou naquela história. Ele parou na página 40. E ele não conseguiu virar a página para ver a 41, a 42, a 43 e para escrever as outras páginas, sabe? Ele estava ali na 40. E da 40, ele voltava para 30. E ele ficava lendo entre a 30 e a 40 o tempo inteiro. O tempo inteiro, mentalmente, ele ficou preso nessa questão. Isso acontece com muitas pessoas, tá? Eu dei um simples exemplo aqui. Você pode ter se identificado com ele ou não, mas oportunidades de negócio, relacionamento, doença, a pessoa passa por uma crise problemática de desequilíbrio mental, desequilíbrio emocional ou algum problema no físico, isso já foi curado lá atrás, mas ela aqui, ó, ela não se permite ser curada. Ela vive criando, porque nós somos co-criadores da nossa própria realidade, né? Ela vive, para você entender, eu vou falar de outra forma, ela vive vibrando naquela frequência energética, sabe? É como se ela tivesse sintonizado, ela sintonizou ali no rádio 89.7 e ela fica naquela frequência. E como ela está vibrando naquela frequência, o que vai acontecer? O universo vai entender que ela quer mais daquilo. Ela vai criar aquela situação, né, nas células dela, e aquilo pode se manifestar novamente em seu corpo, sabe? O desequilíbrio mental que ela teve vai voltar, o desequilíbrio emocional que ela teve vai voltar, o desequilíbrio físico que ela teve vai voltar. Pode voltar pior? Pode voltar pior, sim. Pode voltar. Porque ela ainda está presa àquela dor e àquele sofrimento. Ela pode ter se curado fisicamente no momento, ela pode estar tomando remédio, né? O simples fato da questão do remédio em si, né? Tá vivendo anos e anos e anos tomando aquele mesmo remédio. Ele esconde uma questão de medo que você deve tratar. Tratar, né? A gente fala, vou tratar lá com o medicamento. Eu estou falando as duas coisas, tá? O tratamento ele deve ter a ciência e a espiritualidade. Deve ter alinhamento dos dois. Não estou falando para você buscar só um, eu estou falando para você buscar ambos. Ambos. Porque os dois se unem, os dois fazem parte de um contexto muito maior do que talvez nós ainda nem sequer compreendemos, tá? Então negligenciar um deles não é bacana. Procure os dois, tá? Esteja alinhado aos dois, porque eles vão se somar. Você é um ser espiritual vivendo na matéria, não é a matéria vivendo no espiritual, entende? Se você não tratar a sua questão espiritual, como vai ser? Ó, já estamos 14 minutos de vídeo aqui, hein? Eu vou tentar. Concentre-se no que está buscando e não no que está deixando para trás. Então, só para a gente encerrar. Você, como sendo pura energia,
tá? A sua energia deve estar com foco naquilo que você quer no momento. Então trace um objetivo, é isso que eu quero, e coloque a sua energia naquele campo. Quanto mais energia você conseguir colocar, mais fácil será dele se manifestar para você, tá? Porque você está colocando o seu foco ali, a sua energia, como se todo dia você fosse e colocasse mais carga naquela pilha. Então, faça a sua parte. Se você ficar colocando a sua energia em outras coisas, elas também vão se manifestar, tá? Lá do passado. Então, coloque a sua energia, busque solução, solução, solução. Tá? O seu foco deve estar sempre em solução. Ah, veio isso na minha mente, a solução não é? Então cancela, diga que não quer mais, diga em voz alta, eu não quero mais, eu não aceito isso. Tá? Se é algo que você tem que perdoar, perdoe, solte, libere. Não fica cutucando a ferida. Não fica. Tira daquilo um aprendizado. Traz para a sua vida esse aprendizado, porque ele vai te fazer crescer e crescer muito, muito. Keep walking, tá? Você deve continuar caminhando. Aprenda com as questões que aconteceram contigo. Tire sempre uma lição. Por trás de tudo tem algo que a gente tem que aprender. Tá? As coisas não são ao acaso. E dê valor àquilo que está na sua frente agora, neste momento. Dê valor. Talvez você fique aí vagando mentalmente, né? Dê valor àquilo que está à sua frente. Tá bom? Então, deixa aí o seu like, comente. O seu comentário é tão importante para mim, se você soubesse. Tá? Comente, compartilhe esse vídeo com aqueles que vêm à sua mente, aqueles que vêm ao seu coração, aqueles que te tocam. E seja bem-vindo aqui ao canal. Tem diversos outros vídeos. Dá uma navegada ali, busque por algo. Tá bom? Fique aí para as próximas mensagens que estão por vir. Se não viu as mensagens anteriores, dá uma olhada na playlist, tá bom? Respira e não pira. Namastê, até uma próxima.